Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, chegou aqui um novo brinquedo, vamos dizer assim, né? Esse testador aqui de componentes, né? Primeiro eu preciso contar por que eu resolvi, né, comprar esse aparelhinho aqui. Eu estava precisando, né, de arrumar um testador de capacitor para verificar a ESR, né, aquela resistência à corrente alternada, né, que os capacitores costumam ter, principalmente quando os capacitores começam a ficar velhos. E andei pesquisando, verificando e vi que esse bichinho aqui, né, poderia medir testar o capacitor e medir o SR do capacitor, né? E aí resolvi comprar essa coisinha aqui. Bom, passei hoje à tarde fazendo alguns testes com ele, né? Cheguei a algumas conclusões aqui e eu vou colocar aqui para vocês. Tem alguns vídeos na internet falando dele, mas provavelmente não falarão as coisas que eu falarei nesse vídeo, tá? Então primeiro eu vou fazer uma apresentação geral dele, né? Mostrar o que vem, como é que ele funciona, né? Para quem não conhece, nunca viu isso daqui. Tem alguns modelos também, vou falar sobre isso. E vou fazer dois testes aqui, que primeiro para mostrar ele medindo a ESR, né? Depois eu vou medir o ESR de capacitores que eu sei que estavam danificados, são capacitores que eu removi de no breaks, e que apesar de você medir no multímetro a capacitância e dar uma capacitância aproximada, você vê que essa resistência interna, o ESR dele está bem alto, né? E eu vou mostrar para vocês também isso daí. Mas tem outra coisa que nesse ponto me deixou um pouco chateado, que é com relação aos dados que ele informa aqui. Então eu vou mostrar para vocês que não são dados tão precisos assim, né? E aí vocês teriam que avaliar qual é o uso que vocês fariam desse equipamento, tá? Então vamos lá. Para começar, pessoal, quando você compra, né, o aparelho vem basicamente o aparelho em si, né? Esse cabinho USB que é para recarregar e esse cabinho aqui, que no caso não é com a união de três pontas, né? São pontas individuais. Fui eu que tirei as individuais e coloquei essa de três aqui para ficar, né, próximo e mais prático na hora de colocar do que ficar segurando três pontas e fechando, né? Isso aqui é bem útil, tá, pessoal? Então, se vocês forem adquirir esse aparelho, compensa comprar essas garrinhas aqui. É um precinho um pouquinho só acima, né? Pouca coisa, mas ela é bem útil, principalmente para componentes pequenos, né? Bom, vamos lá. Com relação ao aparelho, tá, você tem vários modelos lá, né? O último modelo de linha que tem é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu focar a câmera. Ó, esse modelo aqui, o T7H, tá? Esse é o último modelo, é o modelo mais atual que existe desse aparelho na data de hoje, na data que eu fiz esse vídeo aqui, tá? Não sei em que tempo vocês vão assistir esse vídeo, né? Mas vamos lá. Ok, então do aparelho você já tem a apresentação, é isso aqui, tá? Como que ele funciona? Vocês têm essa alavanquinha aqui, onde você vai encaixar o componente, né? Por exemplo, aqui um resistor. Vocês têm que encaixar em pinos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um mapeamento, né? Aqui você tem um mapeamento dos pinos, ó. 1, 2, 3, e aí volta para 1, 2, e aí pula 3, 2. Essa alternância é justamente para que você consiga encaixar os terminais em pinos distintos, diferentes. Então eu vou botar, por exemplo, aqui no pino 1 e no pino 2. Ó. Pino 1 e pino 2 da extremidade aqui. Feito isso, você só vai apertar o botão aqui e acompanhar o display. Ele faz o primeiro teste, mede a bateria interna, né? Ó, esse aqui no caso é um resistor de 813 ohms, né? E é isso mesmo, se vocês olharem a cor dele, ele é 820 ohms. Então o valor é basicamente correto, né? Se você colocar a tolerância, está dentro da tolerância, tá? Já medi com o multímetro, o valor está batendo realmente, né?
Perfeito. Então, para resistor, você viu que ele dá o desenho do resistor, te informa que tipo de equipamento que é. Vou botar aqui, por exemplo, ó, um BD139, tá? Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Basicamente nem precisa abaixar a alavanca, ele já encaixou aqui, ele já faz o contato. Ó, testando. E aí ele fala, ó, BJT, um transistor NPN. O que é legal é que ele te dá os terminais, ó, terminal 1, 2, 3, quer ver? Vamos fazer de novo. Ó. Olha lá, terminal 1 é emissor, terminal 2 é coletor, terminal 3 é a base. E pelo que eu pude testar aqui em alguns componentes, isso aqui está batendo certinho, tá, pessoal? Dá o HFE, a tensão de base é emissor, né? E a corrente do coletor de 6,3 mA. Vamos passar para um outro aqui, que é mais curioso, né? O principal pelo qual eu comprei esse componente aqui, né? Medir capacitores. Importante, tá, pessoal? Sempre que for colocar um capacitor, façam isso, ó. Curte-circuitem os terminais, tá? Porque pode ter tensão residual aqui e vai queimar o aparelho de vocês. Então, sempre curto-circuitem os terminais aí, por questão de segurança. Ó, botei no pino 1 e 3, vamos ver como é que ele vai se comportar. Olha lá, 1102 nanofarads, né? Na verdade é 1 microfarad, perda de 0,3%, ESR de 4 ohms, né? Então, isso aqui é o legal, ele mede para você o ESR do capacitor, né? Para quem manja um pouco de eletrônica sabe, mas você medir o ESR de um capacitor na mão é um troço meio trabalhoso, pessoal, porque vocês têm que ter um gerador de função, um osciloscópio, então você tem que comparar a forma de onda, ver o pico da onda. Olha, dá uma boa dor de cabeça, tá? E aqui você simplesmente enfia, aperta o botão e pronto, ele já te dá o ESR. Por isso que eu comprei esse componente, esse aparelho aqui. Com relação a testar os componentes, isso é um plus, né? Dar alguns dados do componente, isso é um plus. Para mim, não foi uma coisa assim tão primordial. O que eu queria realmente era medir o ESR. Para isso ele está funcionando bem. Pessoal, eu estou só descarregando o capacitor aqui, né? Colocando um negócio metálico. Ó, aqui eu tenho um capacitor de 4.700 microfarads por 63 volts, tá? Então nós vamos medir ele aqui. Estou colocando no pino 3 e no pino 2, tá? Vamos ver. Olha lá. Perda de 1,3%, 4.425 microfarads está dentro, e o ESR de 0,08 ohms, né? Esse capacitor é novinho, tá, pessoal? Então, por isso que você vê que a perda é bem baixa, tá? Outra coisa que é interessante também, ó, potenciômetro dá um pouquinho de trabalho para colocar, porque eu tenho que colocar nesse terminal aqui. Eu vou pegar esse trem-pot aqui, que tem o mesmo efeito. Ó, trem-pot, potenciômetros, todos seguem a mesma linha, tá? Lá, ele faz a divisão, 1, 2 e 3, e fala para quanto tem a resistência de cada lado. Se eu alterar esse botão aqui, vai alterar esses valores aqui. A resistência vai mais para um lado ou mais para o outro, né? Então ele enxerga como duas resistências, e na verdade né? Você tem duas resistências aqui que varia conforme você gira o botão, né? O que é legal também, ó, esse é um ponto que eu gostei bastante, é o fato dele identificar se o componente está bom ou se está ruim, né? Então, se eu pegar um componente que esteja danificado, eu não tenho nenhum danificado aqui, mas se você colocar, ele vai dar como leitura inexata ou que o componente está danificado. Aqui, por exemplo, ó, eu estou com um MOSFET, ele identifica MOSFET, canal P, tá? 2.4, aí tem os dados aqui, ó, RDS e tudo mais, tá? Bom, quais são as coisas ruins que eu vi nisso daqui, tá?
Aliás, antes de eu falar isso, deixa eu deixar isso mais para o final do vídeo, falar o que é o vídeo ruim. Tem um ponto que eu queria te mostrar para vocês aqui. Vocês viram, né, o ESR dos capacitores novos aqui, todos bons, né? Esse aqui também, inclusive. Ó. Esse capacitor tá bom. Já está descarregado, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei direto. Eu já tenho certeza que estava descarregado. Opa! Ah, eu coloquei nos 2 pinos 1, por isso que não vai funcionar, né, gente? Pino 1 e pino 2. Ó, 2.353 microfarads, perda de 1,9%, ESR de 0,16 ohms. Ó, 2.353 nanofarads. Ele é um de 2.200 microfarads. Nanofarads não, perdão. É microfarads, tá? Desculpa. Ele é de 2.200 microfarads. Ó. Deixa a câmera focar. 2.200 microfarads, tá vendo? Então ele mede direitinho. Agora eu vou mostrar para vocês um capacitor com ESR alto, tá? Tenho 2 capacitores aqui, ó, que eu removi de no break. Esses capacitores estão danificados, tá? Eles estão com ESR alto e estava deixando o no break louco, sem uma referência correta. Apesar de você medir no multímetro e ver que ele está dando a capacitância nominal, você não tem como saber o ESR dele, né? Então por isso que esse aparelho é útil. Eu vou medir eles aqui agora com vocês através dessa garrinha aqui, tá? E aí vocês vão ver como é que funciona essa parte do ESR, que na verdade é o ponto forte, na minha opinião, desse aparelho. É um motivo pelo qual eu comprei essa coisinha aí, tá? Por isso que essa garra aqui é útil, viu, pessoal? Para componente pequeno, tá? Ó, ela é bem bacana. Observem. Olha o ESR, 0,13K. Tá vendo? Então tem uma resistência bem alta. Quando todo capacitor, conforme ele vai ficando velho, vai passando o tempo, ele vai ganhando um ESR alto, né? E dependendo da aplicação, por exemplo, se for trabalhar com frequência, né? Então você pode ter alguns problemas. Eu vou testar outro aqui agora. Então, a depender do circuito, você vai ter alguns problemas. E o que é ruim, você não identifica isso no multímetro, né? Você é obrigado realmente a ter algum medidor de ESR. Os medidores que tem no mercado são bem caros, pessoal. Motivo pelo qual eu resolvi pegar esse aparelho aqui, porque o custo-benefício dele era muito maior, né? E de quebra, né, de brinde, você acaba ganhando um testador de componente. Vamos ver agora outro capacitor. Olha esse aí, ó, 24 microfarads, então tá batendo, o valor é esse mesmo, mas olha o ESR dele, ó, 0,14K. Perceberam? Então, ou seja, para circuitos onde você trabalha com frequência, esse capacitor vai dar dor de cabeça, né? E esse tipo de coisa, como eu disse, para você detectar no laboratório, você precisa de um osciloscópio, precisa de um gerador de funções, né? Para você injetar uma frequência ali. Então, ó, esses 2 capacitores vão para o lixo, não vai ter uso, né? Apesar de estar nominal com 24 microfarads, mas quando trabalhar com frequência, ele deixa o circuito maluco, tá? Agora vamos ao lado ruim desse aparelho aqui, que foi o que eu vi e pessoalmente eu não gostei, tá? Pessoal, para começar, quando eu testei alguns componentes, fiz alguns testes aqui, eu verifiquei algumas coisas. Se você olhar a leitura que ele dá, por exemplo, eu tenho 2 no caso MOSFETs, que eu separei aqui, que esses foram os que deram valores alterados, tá? Esse aqui é um IRF 520N, deixa a câmera focar. Deixa eu ver se dá para vocês verem, pessoal. Tá meio ruim de ver, na câmera não vai ser possível.
mas confiem no amigo de vocês aqui, tá? É um IRF 520N, tá? Se vocês medirem eles e olhar o parâmetro, ó, você tem aqui, ó, preste atenção no RDS, esquece os outros parâmetros, dá 0,8 ohms, né? Perfeito. Se você olhar o datasheet desse componente, eu vou abrir aqui para vocês, 520N. Ó, o RDS dele, eu vou destacar aqui para vocês verem. Vamos ver se vai dar para vocês observarem na câmera. Ó, o RDS dele é 0,2 ohms. Né? Então ele não está medindo um parâmetro muito preciso. Mas aí vocês vão falar, mas é pouca coisa, não é tanta diferença assim. Ah, é? Então olhem só. Aqui é o IRF 520N, certo? Certo. Eu vou passar agora para o IRF 3205, tá? IRF 3205. Vamos ver? Olha lá o RDS, 0,2 ohms. Pessoal, agora observem uma coisa. Deixa eu mudar aqui. IRF 3205. Deem uma olhada nisso. Ó, eu vou destacar aqui para vocês verem. Observaram? É 8 mega ohms, pessoal. Então, ou seja, com relação aos parâmetros que ele enxerga, infelizmente não é muito confiável. E nesse ponto eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Que você não pode confiar muito no que está escrito aqui, tá? Então não pode levar isso a ferro e fogo. Porém, pessoal, se perguntar para mim, então valeu a pena? Pessoal, a gente tem que olhar para outras coisas, né? Então a praticidade de você pegar um componente, colocar aqui, apertar o botão, e em pouco tempo ele já te falar se o componente está bom ou não, já é um grande adianto. E também te dá um pequeno datasheet, pelo menos da posição dos terminais. Então, para quem está projetando, fazendo projeto, ou até mesmo para quem trabalha com eletrônica e quer consertar aparelho, isso aqui é bacana, tá? Porque é prático. Eu ia ficar aqui com uma pega de multímetro, colocando, trocando posição. Vocês sabem como é, né? Aqui não. Eu coloco, aperto o botão e acabou. Tá? Ele já vai me dar se o componente está danificado ou não. Então, esse tipo de coisa é bacana, é interessante. Tá? O outro ponto é o fato de ser um aparelho custo-benefício para você medir ESR. Né? E nesse ponto eu fiquei contente e atendeu minhas expectativas, porque eu queria um medidor de ESR barato. E esse aqui é um medidor de ESR barato. Né? E funcionou? Funcionou. 2 capacitores que eu sei que está danificado, estava deixando o circuito louco no break, né? E aqui eu consegui constatar o porquê que esse capacitor estava ruim. Valeu a pena? Valeu, né? Ó, vamos pegar aqui um outro, só para a gente terminar o vídeo. Ó. Pino 1 e pino 3, ó, é um capacitor não eletrolítico, capacitor normal. 11,93 nanofarads. Olha aí, pessoal. 12 nanofarads, está dentro. Então, para medir componente de forma rápida, prática, ou testar se o componente está bom, é perfeito. Nesse ponto, ele é perfeito, ele é 10. Tá? Eu não tenho do que reclamar desse equipamento. Infelizmente, eu só não posso confiar muito nos parâmetros que ele me informa aqui em termos de números. Tá? Mas os terminais bateram, ele não trocou perna, não botou base com coletor, não. Os componentes que eu fiz aqui, ele bateu direitinho. E a mensuração do ESR foi perfeito, eu não tenho do que reclamar. Então, neste ponto, ele atendeu minhas expectativas. Tá? Então, se você está pensando em pegar um desse, pegue,
com esta consciência, né, que você não vai poder confiar muito no que está informado aqui, mas no resto ele é confiável sim, e ele quebra um galho, sabe, quebra um galho legal. Esse R eu ainda não testei, eu vou pegar um controle remoto lá agora e vou testar para ver se funciona, né? Já vi gente reclamando, dizendo que não funciona, mas eu vou tentar aqui. Deixa eu dar uma pausa no vídeo, eu vou pegar um controle e já volto. Um minutinho. Bom, pessoal, voltei. Controle remoto da minha televisão. Eu sei que está funcionando, eu tenho certeza, tá? Eu uso ele todo dia. Vamos verificar agora se vai fazer alguma coisa, né? Deixa eu tirar o dedo da frente. Ó, ele está medindo realmente, já está um pontinho vermelho ali. Mas ele só não deu o tipo de sinal, né? Não, ele só acende uma bolinha vermelha aqui, pessoal. Mas não dá, por exemplo, a codificação, como eu vi o pessoal informando que ele dava. Ah, ele mostra a codificação, ele mostra o sinal. Esse aqui não. Ó, percebam aqui no canto aqui. Ó, perceberam? Deixa eu ligar de novo. Então, ó, a bolinha vermelha ali. Quando eu aperto o botão, ó, eu aperto o botão, ele acende uma luzinha vermelha. Então ele é só realmente para ver se o sensor infravermelho está funcionando. Apesar de que isso daqui é dispensável, pessoal. Se vocês olharem aqui, ó, eu vou apagar a luz para vocês verem. Se você apontar para uma câmera e apertar o botão, olha lá, ó, a câmera consegue ver a luz infravermelha do controle, né? Coisa que o olho da gente não consegue ver. Antigamente o pessoal testava isso aqui com rádio AM. Eu sou dessa época. Ixi, entreguei a idade, hein? Então, ou seja, se você apertar aqui, né, contra uma câmera, você também vê. Então, é só para testar mesmo se o infravermelho está funcionando. Mas ainda assim, é útil, tá? Se você não comprar só por causa dessa função. Tá? Pessoal, então vale a pena? Vale a pena. Tem bateria interna, não precisa ficar trocando. Tá? Então, pelo valor e você ter um medidor de SR barato, vale a pena. É recomendável sim você comprar esse equipamento aqui, tá bom? Mas tenham ciência que vocês podem ter variações nesses números aí, certo? Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.